Graça e paz, está no ar o Missão 12 Podcast. Aqui nós bateremos um papo legal e inteligente sobre teologia e a palavra de Deus. É isso aí, muito animado, mais um projeto missionário através do digital agora, então coloque seu fone e venha com a gente. E no episódio de hoje falaremos sobre o tema família, parte de um legado maior. Pastor Alex, será que realmente nós fazemos parte de um legado maior? Com certeza. O grande legado é o legado de Jesus, né? O qual nós fazemos parte. Jesus veio não só para nos ensinar com palavras, mas também com atitudes. Discípulos que fazem discípulo. A grande ordem que começou lá atrás com seus apóstolos, aqueles que andaram com ele, e veio até o dia de hoje. Esse é o grande legado. E nós fazemos parte dessa grande missão, que é o legado de Jesus. O interessante é que o nosso primeiro legado, ele começa dentro da nossa casa. E nós vemos que Deus e Jesus sempre foi muito pedagógico em nos ensinar através da sua palavra. Ele sempre utilizou de exemplos de relacionamentos familiares para nos mostrar como nós devemos nos relacionar com o nosso Criador. Verdade. Tudo começa dentro de casa, né? Nós influenciamos aqueles primeiro que estão perto e vai impactando não só filhos, esposa, parente, mas amigos, né? E toda a esfera da sociedade que nós convivemos. Esse legado deve ser passado, né? Jesus, por onde ele passava, ele deixava um legado, né? Isso é interessante. As cidades que ele visitava, as províncias, e ali o legado de Jesus era espalhado, e onde havia conversão, o legado ia se perpetuando e assim por diante. Verdade. E fazer parte desse legado maior nada mais é do que fazer parte da família de Deus, né? O Senhor, quando ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, ele teve a intenção não só de nos salvar, né? Mas nos dar o título de filhos e filhas amados, né? E de nos fazer parte de uma família maior, onde nós estejamos inseridos nesse contexto de reino e nos tornarmos parecidos com o nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Verdade. E hoje, né, Luciana, nós precisamos entender e diferenciar o que é legado e o que é herança. Isso tem sido uma grande confusão, porque herança é relacionada a tudo aquilo que é palpável, que é conquistável, e nem sempre herança ela quer dizer legado, mas um bom legado, ele é em si só uma grande herança, não é? Porque um mundo tão fragmentado e que as pessoas andam cada vez mais ávidas por conquista, por título, pelo intelecto, às vezes ou esquecem ou deixam em segundo plano o grande legado que Jesus nos deixou. Isso é dentro e fora da igreja, né? A gente sempre acha que vai ter tempo para consertar ou para começar a deixar construir um legado, mas o legado eu acho que ele tem que ser o alicerce de toda a casa, de toda a família, de toda a vida, né? É verdade, e nós percebemos que grandes estruturas, grandes edifícios, eles só permanecem de pé se eles forem bem estruturados, né, num fundamento sólido. E quando nós trazemos isso para a palavra do Senhor, nós entendemos que se nós tivermos Jesus Cristo como alicerce da nossa casa, da nossa família, nós não vamos sucumbir, né? As tempestades virão, as lutas virão, mas nós permaneceremos de pé na presença do Senhor. Né? E essa questão de fazer parte de um legado maior, que é da família dos céus, né? Que é da família do Senhor, tendo Jesus como nosso irmão mais velho, também faz com que a gente venha transmitir esses mesmos princípios para as nossas gerações. Verdade. Né? Ali o salmista, ele vai dizer no Salmo 145, no versículo 4, que uma geração contaria a outra geração os grandes feitos do Senhor. E nós vemos pesquisas, pastor Alex, que a cada 4 gerações, se a palavra do Senhor ela não for anunciada, ela tende a se perder. Verdade, é uma ruptura, né? Nós vimos isso acontecer na Europa, o berço dos grandes avivalistas, grandes pregadores, e parece que esse legado não foi passado, não sei bem onde houve essa ruptura, mas a verdade é que nós vimos países outrora avivados, né, e hoje frios, por um legado, como você colocou bem, será contado de geração em geração, e isso deve ser uma preocupação para nós mais velhos, né, como foi deixado algum legado para nós, um legado de fé, de esperança. Nós devemos nos preocupar não só com o momento que a gente anda vivendo, que a gente vive de fé, mas com aqueles que virão depois. Isso é uma grande preocupação que eu tenho, Luciano, em preparar, né, o caminho para aqueles que estão vindo depois, para a próxima geração, para que eles possam herdar
o legado de Jesus através de nossas vidas, né? Eu acredito, pastor Alex, que a maior falha, principalmente dos cristãos, é não ter aquele sentimento de pertencimento e de identidade em Cristo. Né? Nós vemos ali que na carta de Pedro, a palavra vem citar que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, povo santo, povo escolhido. Né? Jesus ele veio para nos tirar do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Verdade. Então, quando nós não temos esse senso de pertencimento nem de identidade em Cristo, nós nos perdemos no decorrer da caminhada cristã. Né? Nós temos uma caminhada para seguir, nós temos responsabilidades como pai, como mãe, como família, de estar transmitindo e não terceirizando aquilo que foi imposto, aquele governo que foi imposto para nós, para transmitir para essas gerações, para que elas também vão fazer parte dessa geração eleita, desse sacerdócio real. Verdade, Luciana. E o grande legado começa dentro de casa. Né? Acho que é o maior legado, o princípio de todo legado, ele começa com aqueles que estão próximos. Sim. Agora a gente precisa também entender que geralmente o legado nós associamos a algo que é bom. Mas o legado nem sempre ele é bom, ele pode ser um legado ruim. Isso. Né? E nós temos que nos preocupar com isso. E eu acho que a gente pode falar isso com propriedade, né, Lu? É verdade. Porque nós estamos juntos há 25 anos. Sim. E nós nos conhecemos antes de Jesus nos alcançar. Né? Então, a gente vinha construindo um legado que não era um legado alicerçado nos princípios do Senhor. E minha esposa, essa gata é minha esposa, ela se converte antes de mim, né? Mas na minha conversão, ela tem um impacto muito grande dentro da minha casa. Né? O legado começou realmente a ser construído através dela, deu o primeiro passo. Né, eu glorifico a Deus por isso. Amém. E me atingiu, e quando a minha conversão, aquele legado que eu já vinha passando pro meu filho mais velho, né, Luciano, que não era um bom legado, na verdade era um legado ruim, ele se transforma num legado segundo a vontade do Senhor. Né? Então ali a minha conversão, ela impacta a vida do meu filho mais velho, e hoje, consequentemente, tem feito e influenciado na vida do nosso filho mais novo, né? Então, a gente tem que ter cuidado. E principalmente o homem, como o sacerdote, o cabeça, né? O direcionador de uma casa, ele tem que ter muito cuidado com quais são os exemplos que ele tem deixado para os seus filhos, para a própria esposa, para aqueles que estão ao redor. É um legado que ele reflete a imagem do Senhor, compaixão, amor, responsabilidade, fidelidade, companheirismo, né? Comunhão, ou é um legado mundano? Porque as consequências nossos filhos também herdarão, e até a gente em vida vamos colher aquilo que a gente está plantando na vida daqueles que estão ao nosso redor, né? Como é importante ter um homem ou uma mulher convicto de sua fé, né? Ele consegue mudar o ambiente, mudar a estrutura do local em que ele está, mudar o seu destino, até mesmo a sua caminhada, né, na presença do Senhor. E eu percebo que em tempos de caos, em tempos de dificuldades, a misericórdia do Senhor ele sempre alcança alguém primeiro, né? Como foi no caso do nosso testemunho de vida dentro da nossa casa, né? Alguém precisava fazer uma virada de jogo, né? Alguém precisava ser alcançado. O ciclo foi quebrado ali, né? Alguém precisava se posicionar. É verdade. Então, a partir do posicionamento de alguém convicto da sua fé, pode mudar toda a estrutura, né? Mudar tudo aquilo que parecia estar perdido e trazer uma vida nova. Então, assim, Deus, ele é muito misericordioso. Então, se você está ouvindo esse podcast e se você acha que a sua família está perdida, que seus filhos tomaram uma direção que talvez não seja aquela que você sonhou, talvez o seu relacionamento com o seu esposo ou do esposo com a sua esposa não esteja tão bem, eu quero trazer para você uma palavra de esperança. Nada abala um homem ou uma mulher convicta de sua fé, né? Quando nós temos a nossa fé firmada em Jesus Cristo, nós podemos mudar estruturas, podemos mudar ambientes e trazer salvação para dentro da nossa casa. Esse é o legado que o Senhor deseja que nós venhamos continuar aqui na terra, né? Pela sua infinita misericórdia, Ele nos incluiu em sua missão, que é dar continuidade àquilo que Jesus veio fazer aqui. Amém, irmão. E algo interessante que você falou, Luciana, sobre alguém dar o primeiro passo, né? Porque a gente sabe que nem sempre essa caminhada ela é fácil, muitas vezes ela é dolorida, mas nós somos exemplo vivo de que vale a pena alguém começar um legado
né, para mudar as estruturas de sua família, a estrutura de sua casa, porque nós somos prova viva disso. Nós vimos isso acontecendo na nossa casa. Então, por mais que seja difícil, às vezes parece até impossível em algumas circunstâncias, mas essa caminhada você não caminha só, né? Como você não caminhou só quando você acreditou que poderia haver um legado dentro da nossa casa, você não caminhava sozinho, ainda que parecesse, né, que estava sozinho, humanamente poderia até estar, mas o Espírito Santo, Jesus estava ali caminhando ao seu lado, escutando todas as dores, o sofrimento, todo afastamento, tudo aquilo que estava sendo destruído, né, começou a ser reconstruído porque você deu o primeiro passo. Então ali todo o legado da nossa casa ele começou a ser construído, como você colocou bem no começo, Luciana, o alicerce de toda a casa, a pedra fundamental é Jesus, e quando essa pedra está posta no centro de uma família, não há legado que se dissolva, né? Não há legado que quebre, porque Jesus é o Rei dos Reis e é a pedra angular, a pedra fundamental, né? Que mantém toda a sociedade, mantém as famílias, mantém os legados. Então, é necessário que alguém dê o primeiro passo e acredite, tenha fé, acreditar que Jesus pode mudar e construir uma nova história, um novo legado lindo de amor, de família, de paternidade. E isso é maravilhoso, né? É verdade. Quando nós entendemos que o legado ele não está firmado em beleza física, em títulos ou situação financeira, mas em princípios que são transmitidos, né, para outras gerações. É claro que a gente quer que a nossa família prospere, é claro que a gente quer que os nossos filhos estudem, até porque o conhecimento ele nos ajuda muito, mas nós não podemos deixar de lado os ensinamentos do Senhor, né? São eles que fazem com que uma sociedade se torne forte. Então, uma família alicerçada em Cristo, com um legado em Cristo, fazendo parte de uma família de um legado maior, ela torna uma sociedade mais forte. Verdade. E esses princípios, Luciana, eles são princípios eternos, né? Dizem que princípios mudam, os bíblicos não. São princípios eternos e que constroem legados eternos, né? Diferente do que é humano. Então, nós investimos em algo muito maior. A sociedade muda, valores mudam, leis mudam, mas o que é eterno é imutável. E os princípios de Cristo, os princípios cristãos, bíblicos, eles são eternos. E nós devemos investir nisso, em princípios que não mudam, né? Em princípios que eles vão durar para a vida toda. Ou melhor, além dessa vida, né? Princípios eternos e que nos darão heranças eternas, né? E isso nós devemos passar para os nossos filhos, para todos aqueles que nós tivemos a oportunidade, né, de passar esse legado, de falar um pouco sobre esse legado, de ensinar sobre esse legado, né, de discipular, de fazer discípulos. Então, é um compromisso de todo cristão, é um compromisso de todo pai, de toda mãe, de todo irmão, independente. É um compromisso do ser humano, né, que ele conheceu Jesus e o seu legado, né? Verdade. Talvez muitos que estejam assistindo aqui esse conteúdo podem não ter nascido dentro de um lar cristão, com princípios, ou até mesmo ter entendido o que é fazer parte de um legado maior. Eu quero dizer para você que nos assiste que isso não determina o teu futuro, que ainda há tempo de mudar a sua história, ainda há tempo de mudar a situação da sua família. Jesus, ele continua o mesmo, ele continua movendo as suas mãos, nos ouvindo, ele é acessível. Ele muda realmente estruturas que parecem que estão perdidas e traz vida novamente. Então, se você tem ainda essa esperança, que você possa crer no Senhor Jesus Cristo, né? Assim como Josué declarou, se nós crermos, se ele crer, ou se eu ou você crermos, será salvo tanto eu quanto a minha casa, tanto você quanto a sua casa, e todos nós e a nossa casa. Amém. E o futuro da gente, ele tá intacto, tá branco para ser construído. Todo legado, ele tem um ponto de partida, né, Luciana? Verdade. Como você colocou bem agora, não importa a nossa origem, nós não somos fruto do meio, como o mundo diz, nós somos fruto daquilo que Cristo determina que nós somos, não é verdade? Então, pelo contrário, o cristão ele precisa quebrar paradigmas, influenciar o meio que ele vive, não ser fruto do meio. Nós influenciamos através do Evangelho, então é preciso ter um ponto de partida, não importa. Muitas vezes, infelizmente, nem todos vão herdar um legado de fé,
de esperança, de compromisso com o Senhor Jesus. Então comece você esse legado, né, Luciana? Alguém precisa começar, como você começou na nossa casa, minha mãe lá atrás, né? Hoje atingiu meu pai, né? E você na nossa casa, no nosso casamento, deu um ponto de partida, começou a construir esse legado e agora a gente toca junto aí e temos já colhido os frutos, né, desse legado através da vida dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, daqueles que pastoreamos, né? Verdade. A semeadura para trazer um legado para o princípio geralmente vai ser com lágrimas. Verdade. Mas a colheita vai ser com júbilo. Sempre será com júbilo no Senhor Jesus. Verdade, verdade. Eu estou muito feliz, né? Feliz com tudo que a gente tem recebido do Senhor. Né? Não é nada material, né? Porque a gente já tem tudo, né? Que poderia ter, né? Família, filhos, amigos, ovelhas que Jesus nos confia para cuidar. Então, nós já herdamos mais do que a gente esperava, né? Ao longo da vida, a gente só queria paz, a gente só queria uma família reconstruída, um casamento reconstruído. E só que Jesus, ele é extraordinário, né? Ele nos dá muito mais do que a gente almeja, né? Às vezes a gente quer tão pouco, ele nos dá cada vez mais coisas, né? Assim, coisas não materiais, mas coisas que são eternas, né? Amor, amizade, família. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e desfrutar desse legado e passar para as próximas gerações e para aqueles que a gente tiver oportunidade, né? Então, você pode desfrutar do seu legado em família e também entendendo que nós fazemos parte de um legado muito maior. Talvez o seu nome não seja um destaque aqui nessa terra, mas pode ser um destaque no reino dos céus. Amém. A glória que a gente busca precisa ser eterna, né? Um legado é eterno. A glória também é eterna, né? Então, muito feliz hoje por esse nosso programa piloto, né? Esse nosso primeiro programa. E logo nós vamos ter muitos convidados aqui interessantes, falando não só de família, mas também teremos programas de entrevista sobre teologia, vida eclesiástica em geral. Então, vai ser muito interessante. Acho que a gente tem muito assunto aí pela frente, né? Com certeza. Estamos terminando aqui o nosso primeiro episódio do nosso podcast Missão 12. Na próxima quarta-feira estaremos de volta. Espero vocês aqui no nosso canal.